Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Em perto de tempo, abra nossas Bíblias. Aleluia. Vamos fazer uso da palavra de Deus nesta noite. Livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. Aleluia. Adorado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 32. Aleluia. Glorificado o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse teu servo, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vou ler de novo, versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Queridos irmãos, eu estava observando tudo aquilo que já foi falado aqui nesta noite, tudo aquilo que foi louvado, aquilo que o Senhor tem feito, que Deus tem falado conosco de maneira poderosa. Eu costumo dizer que quando nós viemos para a casa do Senhor, a pastora estava falando a respeito daqueles que não tiveram oportunidade. Mas eu aprendi na minha vida o seguinte, que quando nós viemos para a casa do Senhor, nós viemos para ouvir a voz de Deus. Então, quando eu e você colocamos a planta dos pés para dentro da casa do Senhor, quem fala conosco não é o ser humano, mas é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Não importa nessa noite quem é que pegou, quem louvou, quem falou, mas o importante é que o Espírito Santo de Deus falou comigo e com você. Se nós quiséssemos agora, a partir desse momento, encerrar o culto e ir para casa, Deus já falou conosco hoje. O Senhor já falou conosco de maneira poderosa. Deus já disse, aleluia, que Ele vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história da tua casa. O Senhor já falou contigo que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, mas você tem que permanecer fiel na presença dEle. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu estava aqui observando e falando, Espírito Santo do Senhor, o que é que eu vou pregar? Desde a noite de sábado, o Espírito Santo de Deus, eu orando pela madrugada, o Senhor já estava me despertando. E o Senhor falou comigo, me dizendo a respeito de algo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu comecei, queridos, a observar a situação que nós vivemos, a situação que nós estamos passando nos últimos dias. Os dias em que nós estamos vivendo são dias maus, são dias de dificuldade, são dias de turbulência, são dias esses que a igreja do Senhor Jesus Cristo, na parte da igreja, ela está cega. Há uma venda no mundo espiritual colocada sobre a vida, sobre o olhar espiritual de muitos cristãos, e não estão contemplando que Jesus Cristo de Nazaré está às portas. Tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, tudo aquilo que nós falamos da palavra de Deus, tudo aquilo que nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos que nos nossos dias tudo isso já tem acontecido. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Não podemos mais, aleluia, ficar dispersos e olhando com olhares, aleluia, muitas das vezes físico sobre a face da terra. Nós observamos e vemos que muitos de nós precisamos mesmo nos despertar, nos levantar, como foi falado aqui nessa noite, e entender que nós somos um povo escolhido para morar no céu, mas eu só vou tomar posse do céu se eu for fiel ao Senhor Jesus. Eu só vou entrar nessa promessa se eu for fiel ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que uma certa feita, aleluia, a palavra de Deus fala, louvado seja Deus, que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas eu preguei o teu nome para a multidão. Senhor, eu louvei diante de multidão. Senhor, o Senhor viu quantas almas eu ganhei. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço.
Mas por que isso vai acontecer, pastor? Porque foram homens de Deus que cruzaram o país de leste a oeste, melhor dizendo, de norte a sul, homens que andaram de um lado para o outro, aleluia, conheceram muitos países, pessoas que louvaram, adoraram o nome santo do Senhor, mas não tiveram uma vida com Deus, não guardaram o seu coração, não guardaram a sua vida espiritual, e então o inimigo veio e arrancou dele aquilo que Deus havia lhe dado. Eu coloquei na internet ali, aleluia, não sei se algum dos irmãos viu, eu coloquei ali uma frase que dizia: muitos têm carro, outros pensam que o bem maior é a sua casa de luxo, é o seu dinheiro, é tudo aquilo que o homem pode às vezes comprar ou conquistar com o seu braço físico. Mas a melhor coisa que o Senhor tem me feito ouvir, tem me feito contemplar nesses dias que estamos vivendo, é que eu e você, nós só temos sentido, a nossa vida só faz sentido aqui se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. A maior riqueza que o homem tem, aleluia, não é qualquer coisa que este mundo possa oferecer, mas é o que foi dito aqui nessa noite, a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite eu quero ser fiel na palavra que Deus me deu. Eu quero pregar uma palavra. Quando a irmã Ana estava louvando aqui, eu assentado aqui, eu falei: Senhor, qual é a palavra? E o Senhor falou comigo: a palavra que eu quero falar com o meu povo nesta noite é que a minha unção faz a diferença na vida deles. Aleluia, diga comigo: a unção de Deus na minha vida faz a diferença. Muitas pessoas pensam, aleluia, que ele é diferenciado pela empresa que ele conquistou trabalhando. Outros pensam que a diferença na vida dele é porque ele tem dinheiro para comprar tudo que ele quer. Outros pensam que porque tem um carro de luxo pode às vezes ser diferente de alguém. Mas eu descobri na Bíblia Sagrada que a palavra do Senhor fala que uma certa feita, aleluia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo, aleluia, a palavra de Deus fala o seguinte, que naquela época Deus levantou um homem. A Bíblia fala que Salomão estava ali, louvado seja Deus, fazendo algo dentro do palácio dele, para inaugurar aquilo que ele havia feito para Deus. Havia planejado ali, louvado seja Deus, um templo para a adoração do nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que aquela glória do Senhor naquele lugar foi tão tremenda, foi tão linda, de maneira que aqueles que estavam dentro do templo não podiam sair, e aqueles que estavam do lado de fora não conseguiam entrar, porque a glória de Deus desceu naquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia fala no livro dos Salmos que uma certa feita, um homem chamado Asaf, ele começa a levantar os seus olhos ao céu e ele diz: Senhor, olha lá o ímpio tem tanta coisa e eu não tenho nada. O ímpio conquistou isso, conquistou aquilo, e ele foi falando para Deus. Aí o Senhor disse para ele: acabou, eu acabei, Senhor. E o Senhor então disse para ele: Asaf, quem é que eu usei lá no templo, que quando começou a levantar o clamor, uma adoração, um louvor que ninguém pôde, aleluia, louvado seja Deus, quem sabe ali até mesmo descobrir a letra daquele louvor, quem é que adorou meu nome naquele lugar? E Asaf disse: foi eu, Senhor. E o Senhor disse para ele: então, por que é que você está olhando para o ímpio? O ímpio pode ter tanta coisa material, mas na tua vida eu coloquei a minha presença. O ímpio pode ter tudo, mas eu quero te dizer que eu moro dentro de você. A diferença, queridos, na vida, aleluia, daquele que serve a Deus é a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você pode andar por onde você for, você pode passar aonde você passar, você pode viver qualquer que seja a cidade que você viver, você pode entrar em qualquer estabelecimento que você entrar, mas se a presença de Deus é na tua vida, alguém vai olhar para você e vai dizer: aquele lá é diferente, aquela lá é diferente. O que é que tem na vida dele? O que é que tem na vida dela? Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é um carro de luxo, não é uma conta bancária, não é uma veste linda, não é uma casa de luxo, não, mas é a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré,
vida, e alguém vai olhar para você e vai te respeitar, porque você não é qualquer ser humano, você é alguém que foi escolhido a dedo entre milhares e milhões de pessoas. Ao Senhor te escolheu para depositar em você a presença real do teu Espírito Santo. E eu começo a observar, queridos, que o nosso povo tem dormido. Eu falei para Jesus, eu tenho orado muito e falado com Deus, Senhor, esse trabalho que a pastora vai fazer vai ser abertura para nós aqui nessa cidade. Aleluia. Por quê, pastor? Não tenho nada contra outras igrejas, seja ela qual for a placa, mas o nosso povo precisa entender que Deus não quer ali nos templos, Deus não quer muitas pessoas que de repente querem uma posição, carreguem, quem sabe, ali colocado na sua parede um diploma de teologia. Deus não quer isso, querido. Deus está interessado em homens e mulheres, como já foi dito aqui nesta noite, que tenha coragem de se levantar e de se despertar e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Me usa, Senhor, nesses últimos dias para mudar a história do nosso povo. Eu comecei a observar aqui dentro da Bíblia Sagrada a história que Deus colocou, louvado seja Deus, no meu coração nesta noite, aonde nós lemos 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. A Bíblia diz que uma certa feita o povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava sendo massacrado. E já não era 1 ano, 2 anos, mas há muitos anos o povo de Israel estava sofrendo. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo perseguido. Aqueles homens robustos, soldados bem vestidos, quem sabe malhar o seu corpo, soldados que poderiam entrar e destruir um exército, quem sabe soldados que treinavam todos os dias, eram ali, aleluia, muitas das vezes liderado pelo Saul. A Bíblia diz que Saul estava bem, porque a presença de Deus estava na vida dele. Por onde Saul passava com o exército de homens, a Bíblia diz que o Senhor ali transformava, o Senhor abençoava, o Senhor agia. Mas quando Saul decidiu sair fora da presença e do plano de Deus, a Bíblia diz que o Senhor retirou dele a presença. Meu querido, quando o homem sobrenatural, quando a mulher sobrenatural, ela anda, aleluia, por aí, louvado seja o nome santo do Senhor, ele anda de cabeça erguida, ela anda de cabeça erguida, porque ele tem que ser diferente, ela tem que ser diferente. Louvado seja Deus, aleluia. O Espírito Santo está soprando sobre os meus ouvidos aqui. Eu estou, aleluia, segurando, pastora, para não falar, mas o Senhor está me dizendo, aleluia, que o homem sobrenatural, aquele que tem a presença de Deus, querido, ele anda, aleluia, com os olhos espirituais. Já o homem natural não, o homem carnal, ele passa pela rua, ele contempla ali uma mulher e ele já começa a colocar os seus olhos, já começa a cobiçar. Mas o homem sobrenatural é diferente. O homem sobrenatural, aonde ele passa, a presença de Deus é na vida dele. Então ele sabe que ele não pode andar por aí de qualquer maneira, tem que andar revestido, vigilante, guardado na presença de Deus e sabendo na açúcar que Deus está na vida dele. Louvado seja o teu nome. Da mesma forma, a mulher de Deus, o jovem de Deus, eu vejo que Saul começou a se distanciar da presença de Deus. Saul estava liderando o exército, mas estava distanciado da presença do Senhor. Deus arrancou dele a sua presença. Coisa terrível é quando Deus arranca da presença dele sobre a vida de alguém. Eu conheci um casal, morava no Jardim Paulistano 1, e aquele casal, pastor, estava servindo a Deus, ela obreira, ele obreiro da casa do Senhor. Satanás entrou e destruiu o casamento daquele casal. Pensa num casal que era abençoado. Veio uma traição no meio do casamento por parte da mulher. E quando isso aconteceu, a casa dos dois desabou. Os filhos começaram a se distanciar dos caminhos do Senhor, porque a presença de Deus já não estava mais na vida daquela família.
Aquela família passou a julgar a Deus e colocar diante de Deus e dizer: Deus é culpado pelo que aconteceu. Mas a culpa era porque eles haviam se distanciado da presença de Deus. E aquela mulher, um dia, aconteceu que aquele homem, melhor dizendo, o esposo dela, um belo dia chegou em casa, pegou uma corda e disse: já que eu não presto para nada, eu vou acabar com a minha vida. E ele se enforcou. Passou algum tempo, aquela mulher teve um problema nas pernas, teve que cortar ou ocultar as pernas dela. Passou mais algum tempo, ela morreu, distanciada dos caminhos do Senhor. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele é fiel na nossa vida. Mas enquanto eu e você continuamos fiel na presença dEle. Meu Deus. Por mais fraco que eu esteja, por mais fraco que você esteja, nunca deixe de abandonar o Senhor. Aleluia. Pastor, tem hora que dá vontade, parece que eu estou lá no fundo do poço, ninguém está me vendo. Mas eu quero dizer para você, se você não tiver a palavra na boca, para você falar com Deus, mas se você tiver um suspiro e fazer como Ana, Deus vai te ouvir. Se você tiver um suspiro para não abrir a tua boca, dizer: Senhor, o Senhor vai entrar com a providência, vai pegar você e vai mudar a tua história. A Bíblia diz que agora Saul, distanciado dos caminhos do Senhor, a situação do povo de Israel estava caótica. O povo estava sofrendo por causa de um rei que decidiu abandonar o Senhor e olhar para as coisas do mundo. E a Bíblia diz que agora se levantou aquele gigante contra o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. E o gigante se colocava todos os dias e dizia: não tem homem aqui em Israel para lutar comigo. Não tem homem que possa me enfrentar, porque todos aqueles que o rei Saul manda, eu destruo eles, eu acabo com a vida deles, porque não são suficientes para mim. E a nação de Israel estava sofrendo. Mas aí, a Bíblia diz que um belo dia, Deus então olhando para a terra, Deus contempla alguém que um dia ele havia colocado uma chamada, havia colocado ali, algo sobrenatural, e Deus decidiu, despertar esse moço. Deus decidiu levantar ele. Quem sabe eu vejo Deus dizendo: chegou a hora, Davi, chegou o tempo, Davi, é o momento agora de, você mostrar para esse povo, louvado seja Deus, que a minha presença é sobre a tua vida. Aleluia. Nessa noite eu quero dizer para você que chegou a hora de você se levantar e você, entender que o Senhor investiu na tua vida, que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele precisa de você, que Ele conta com você. Chegou a hora de Deus te pegar e Deus começar a mudar a tua situação. Chegou a hora de Deus te levantar e Deus, colocar, louvado seja Deus, a autoridade dEle sobre a tua vida, e você começar a entender que as coisas terrenas não valem nada se a presença do Senhor não for na tua vida. Davi tinha que mostrar agora o Deus que ele servia. E a Bíblia diz que o Senhor começa a agir. Eu vejo Deus olhando lá na casa de Jessé. Aí Jessé chama o pequeno Davi e diz: Davi, seus irmãos foram para a guerra lá, estão lá acampados com os soldados de Saul. O que o senhor quer que eu faça, pai? Vai lá, pega aí uns alimentos, uns queijos, alguns pães, leva para eles e vê como é que eles estão, e você traga notícia para mim. Era Deus entrando na história de Davi. Que queijo de nada. Deus queria, criar uma oportunidade ali para que a glória dele se manifestasse. E a Bíblia diz que o pequeno Davi, ainda jovem, ele chega, louvado seja Deus, diante dos seus irmãos, começa ali a entregar o que o pai havia mandado. E ele escuta alguém dizendo a respeito do gigante Golias, que estava afrontando a nação de Israel durante anos. Aí Davi, eu imagino que o coração daquele moço, irmãos, naquela hora começou a quem sabe, pular mais forte, bater mais forte. E Davi, agora como um vaso de Deus, ele diz: ei, que negócio é esse? A minha nação está sofrendo, o meu povo está sofrendo, são os meus irmãos que estão aí, meus irmãos estão sofrendo, que negócio é esse? A Bíblia não diz, mas eu imagino que Davi, quem sabe, tenha pensado como muitos que nós vemos por aí hoje, vendo o povo sendo massacrado, vendo o povo sofrendo,
mas não tem coragem de se levantar. Não tem coragem de se levantar. A missionária falou aqui nessa noite, não adianta ter CD, não adianta ter DVD, não adianta ter um nome na mídia, não adianta, queridos. Deus está à procura, queridos, de homens e mulheres que tenham coragem para se levantar. Eu profetizo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Você pode não ser ninguém conhecido. Você pode ser alguém que as pessoas olham para você e não acreditam, aleluia, em você. Não acredita que Deus possa te levantar. Mas como homem de Deus nessa noite, eu olho para a tua vida e eu acredito em você. Eu acredito que Deus possa te pegar, Deus possa te usar para você mudar essa história nesses últimos dias. Por quê, pastor? Porque você é alguém que ninguém dá nada por você. E o meu Deus gosta de homens e mulheres simples, humildes. Verdade. Glória a Deus. Que não querem se aparecer, mas querem mostrar a presença do Senhor. Aleluia. Lá estava, aleluia, a Bíblia diz que estava Davi. Davi olha e diz: ei, que situação é essa? E o coração de Davi agora começa a pulsar. E a mente de Davi começa a ficar preocupada. E Davi diz: ei, quem é esse homem aí que vocês estão falando? É um gigante, Davi. É um gigante que tem afrontado Israel. Israel tem sofrido muito tempo. A Bíblia não diz, mas eu penso comigo também que quem sabe a história foi assim. Será que Davi naquela hora, quem sabe, não falou para alguém ali: mas e aí? Cadê a coragem de vocês? Ah, mas todo mundo que Saul manda para lá, Davi, o negócio não dá certo, ele mata. Aí Davi fala assim: então chama o rei, eu vou conversar com ele, diz para ele que eu quero ir, eu vou lutar contra esse gigante. Aí a Bíblia diz que Saul começa a conversar com Davi. Diz: Davi, você não pode, Davi, porque você ainda é um jovenzinho, ele é um gigante, eu já mandei tantos para lá. E Davi, quem sabe, com o coração de um crente fervoroso, ali inquieto diante de Saul, dizendo: eu sei que o negócio agora vai ser diferente. Eu sei que o negócio agora vai mudar. Eu sei que o negócio agora não vai, aleluia, ser como tem sido. Eu sei que Deus vai mudar a nossa história. Eu sei que o Senhor vai mudar a nossa vida. Eu sei que muitas das vezes nós vivemos, querido, como um povo que muitas das vezes prega bonito, prega uma teologia, prega tantas coisas, mas muitas das vezes esquecemos que nós precisamos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor nesses dias. Eu sei que muitas das vezes queremos pregar em cima de uma tribuna, queremos louvar o Senhor, queremos fazer tantas viagens missionárias, queremos, aleluia, ser conhecido, mas muitas das vezes, aleluia, esquecemos que do nosso lado tem uma alma chorando, tem uma alma sofrendo, tem alguém que está perecendo. Deus está à procura, aleluia, de pessoas que queiram se despertar e ver, aleluia, o milagre de Deus acontecer. Eu comecei, aleluia, a observar essa história. E a Bíblia diz aqui que, aleluia, Davi, Saul disse para ele: olha, Davi, eu tenho uma armadura aí que eu lutei com ela. Ela serve em você, veste ela. Uma armadura que eu lutei com ela na guerra. Aí, Davi pegou a armadura, colocou a armadura, mas a Bíblia diz que Davi disse: olha, essa armadura não serve para mim, porque era grande. Não serve para mim. E é assim que nós vivemos hoje, queridos. Um evangelho que não mostra os milagres de Deus. Um evangelho que não transparece os milagres de Deus. Aonde está, queridos, a unção de Deus na nossa vida? Aonde está? Eu vi aqui outro dia aquele irmão missionário que veio aqui uma vez, uma oportunidade dessa. E ele contou que ele foi orar para uma pessoa em São Paulo, uma criança. E ele chegou na porta, ele orando para a mãe da criança ali, convidando ela para estar na igreja. Ela disse: olha, e ele dizendo: Deus é na minha vida. Ela disse: Deus é na tua vida, então entra aí e faz uma oração para o meu filho. Está na cama há muitos anos. É isso, irmãos, que Deus está procurando na nossa vida, é ousadia. Amém. Não adianta somente carregar uma Bíblia, nós temos que mostrar
Aragaçube, Nagaçai, Deus, Nagaçai, que a unção de Deus é na minha vida e é na tua vida. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo massacradas. O diabo tem tentado destruir muitas vidas, muitos casamentos, muitas saúdes. E é eu e você que Deus vai usar nesses dias. Não se preocupa, aleluia, com o que você está vivendo. Não, eu sei que você tem vivido uma história de dificuldade. Eu sei que não está sendo fácil para você pagar o teu aluguel. Eu sei que não está fácil para você, né, viver, passar um tempo, quem sabe, de dificuldade na tua vida financeira. Mas não se preocupa, seja fiel a Deus e Deus vai te honrar no momento certo. Eu sei que não está, aleluia, sendo fácil para você conquistar aquilo que você queria conquistar no âmbito material. Mas eu quero dizer para você, você está na fila daqueles que o Senhor está escolhendo para ser levantado como Davi e para mostrar para essa cidade que há um povo que acredita no milagre sobrenatural de Deus. E por onde você passar, onde você for, o lugar que você passar, Deus vai fazer com que as pessoas venham ficar contagiadas com a presença dele que há na tua vida. Estou falando aqui, queridos, de algo sobrenatural. Nós precisamos mostrar Jesus para a nossa cidade. Precisamos mostrar na Gaçúbia que nós servimos um Deus que faz milagre. Aí Davi, aleluia, a Bíblia diz que ele deixa aquela armadura de lado. E ele pega ali o embornar. E pega uma foge de pastor. É uma arma parecida com um estilingue. E ele põe dentro daquele embornado, daquela capaninha. E Davi vai feliz. E eu imagino todos os soldados olhando para ele, dizendo: ei, esse aí é mais um que está indo para não voltar. E olhando para ele, dizendo: esse aí é mais um que vai morrer. É mais um que o gigante vai massacrar e vai acabar com a vida dele, com a história dele. Mas eles não sabiam que a história de Davi estava nas mãos de Deus. Oh, glória. A tua história está nas mãos do Senhor. Você não é mais um que Deus vai enviar. Você não é mais uma que Deus vai levantar, não. Deus vai te levantar. Deus vai nos levantar para trazer um impacto de avivamento para a nossa cidade. Eu ainda vou ouvir falar de você. Muitas pessoas ainda vão ver, aleluia, Deus fazer algo através de você. E Davi se levanta. E Davi vai. Alegre, feliz, eu imagino Davi caminhando, indo ao encontro aonde o gigante Golias ficava. E a Bíblia diz que ele passa um rio, um ribeirinho, e toma ali 5 pedrinhas e coloca dentro do seu embornado. Quantas pedrinhas eu falei? Há um mistério de Deus. Davi pega 5 pedrinhas, coloca no embornado e vai em direção aonde estava o gigante Golias. E a Bíblia diz que quando Davi chega lá, na arena que Deus preparou para eles, para ser batalha, Davi olha nas montanhas. A Bíblia diz que o gigante ficava entre as montanhas daquele lugar. Davi olha para aquelas montanhas e de repente o gigante aparece e começa a afrontar Davi, dizendo: ei, Deus agora está mandando uma criança, um menino para lutar comigo. Será que não tem mais ninguém robusto lá para me enfrentar? Porque todos aqueles que o rei mandava, ele acabava com a vida dele. Agora manda aí uma criança. Isso vai ser mole para mim. Mas ele começa a afrontar Davi, dizendo: ei,